E aí pessoal, como vão vocês? Hoje vamos falar de uma bela mulher com orelhas de elfo, que inclusive possui dupla classe, algo um tanto quanto raro entre os servos. Semiramis é um dos servos que foram invocados em Fate Apócrifa, na Grande Guerra do Graal, onde é contado que duas facções disputavam o Graal. Ela teve um papel bem fundamental e interessante dentro da história, e hoje vamos explicar um pouco de suas habilidades e capacidades como servo. Já podemos dizer que, sem dúvida, ela está entre os top caster mais fortes de Fate, sendo comparada com Morgana, por exemplo. Meus amigos, Medeia que se cuide. Mas enfim, antes de entrarmos no assunto do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. É muito importante para o canal a sua ajuda, caso assim você queira. E o seguinte, caso você não faça nenhuma dessas opções, não se assuste se você ver um certo objeto sobrevoando a sua casa. E eu acho que eu não preciso dizer o que é, não é mesmo, Semiramis? Enfim, bora pro vídeo! Para começar, meus camaradas, vamos falar um pouco da história da rainha. Nascida de uma deusa sereia da Síria, chamada Derketo, Semiramis foi deixada à beira-mar por sua mãe, e foi embrulhada nas asas quentes de uma pomba, e também alimentada com o leite da pomba, que no mínimo é curioso e bastante bizarro. Mas enfim, ela foi encontrada e educada por um pastor chamado Simas, até se casar com Onis, um velho general. Mas um tempo depois, ela acabou sendo levada pelo rei da Síria, Ninus, que se apaixonou por ela graças ao seu belo rosto. Isso forçou Onis a se autodestruir. Um tempo depois de ter ganhado confiança do rei Ninus, Semiramis se casou com ele e se tornou formalmente a rainha da Assíria. Mas o interessante ainda viria, pois poucos dias após o seu casamento, ela envenenou o rei, e reinou como regente da Assíria pelas próximas décadas. E para você ter uma ideia desse resumo da história, este é o caso mais antigo de assassinato por envenenamento que já foi encontrado em lendas. Por causa disso, Semiramis é conhecida como a primeira envenenadora da história, e uma mestre do veneno. Mas vamos para suas habilidades, que é o que nos interessa aqui, então vamos lá. Como a envenenadora mais antiga do mundo, Semiramis usa o veneno como arma, e embora ela seja uma serva da classe Assassin, que normalmente é a classe com maior valor de agilidade e ocultação de presença, Semiramis possui essas características bem baixas, por incrível que pareça. Porém, graças à sua habilidade de dupla invocação, ela possui características e habilidades de servos conjuradores. Ou seja, ela é um assassin que consegue usar magia, um assassin barra caster, vamos dizer assim. Inclusive, essa característica não é comum entre os servos, e essa dupla invocação é algo extremamente útil, dependendo do servo em que ela for presente, e Semiramis é um deles. Sua magia é admirável, pois ela é a magia da Era dos Deuses, ao ponto de Mordred dizer que ela possui a mesma natureza de sua mãe, Morgana. De fato, nota-se que ela poderia fazer uma boa luta contra Karna, usando a força de seus mistérios. E certamente o nível de sua magia daria um pouco de trabalho a ele, e confesso que é bem impressionante. Já em relação aos seus armamentos, Semiramis utiliza correntes que saem de seus círculos mágicos, e prendem o inimigo. Ela também pode invocar bestas místicas, e exibe a capacidade de formar as escamas do peixe sagrado, que nada mais é que uma espécie de barreira mágica. Embora essa barreira seja resistente a certos ataques, Aquiles é capaz de rompê-la com muita facilidade. Semiramis também pode usar essa barreira de outras formas, como por exemplo, na adaptação do anime. Ela usou essa barreira para defender seus companheiros, e por mais que alguns servos possam chegar a quebrar essa defesa, ela se mostrou forte o bastante para bloquear o fantasma nobre de Mordred, Clarent Bland Arthur. No entanto, ela foi completamente destruída no processo. Já as suas habilidades com venenos permitiram a nossa bela elfa recriar o veneno grego da Hidra, o mesmo que colocou Mordred de joelhos, após Semiramis transformar até mesmo sua saliva em veneno puro. Meus camaradas, é isso que eu chamaria de uma profissional da química. Além disso, Semiramis também é capaz de produzir armadilhas mágicas usando suas correntes, que os servos da classe Ruler podem quebrar facilmente, devido às suas habilidades e autoridade. Dito isso, vamos às habilidades de classe dessa orelhudinha gata. Ocultação de presença rank C+. Como habilidade de classe, Semiramis possui ocultação de presença, como a maioria dos servos assassin, embora com um rank um pouco mais baixo, já que ela não é um assassin puro. Mesmo sendo uma habilidade adequada para espionagem, o nível de ocultação de presença de Semiramis diminui consideravelmente ao se preparar para atacar. No entanto, esta condição não se aplica ao envenenar algo.
Foi combinando sua ocultação de presença e seus venenos, que ela foi capaz de facilmente colocar uma droga hipnótica no chá de todos os mestres da facção vermelha, permitindo que Shirou Kotomini tivesse a oportunidade de manipulá-los. Criação de território Rank X. Bom, essa habilidade está ligada à sua capacidade de criar os seus jardins suspensos, ou seja, essa habilidade permite que o servo crie uma área que é vantajosa para si mesmo. No caso de Semiramis, ao reunir materiais específicos, é possível criar os jardins suspensos, que chega a ser superior a um templo. Construção de item Rank C. Essa habilidade permite a criação de itens que carregam energia mágica. Semiramis é especialista em venenos, então ela não pode fazer nenhum outro tipo de ferramenta que não seja veneno. Saindo das habilidades de classe, vamos às habilidades pessoais, e agora a coisa vai começar a ficar interessante. Bom, Semiramis possui 3 habilidades pessoais, e vamos começar pela primeira delas. Familiar, Dove, Rank D. Essa habilidade permite o uso de pombas como familiares. Elas podem ser dirigidas apenas pelo pensamento, sem a necessidade de um contrato. Semiramis os espalhou por toda a Romênia, para atuar como uma rede de batedores para levar mensagens e coletar informações. Levando pedaços de papel na boca, essas pombas podem localizar seus alvos, entregar a mensagem e sair imediatamente após a conclusão. Elas também podem rastrear fontes de energia mágica, especialmente aquelas possuídas por servos, permitindo que elas acompanhem suas localizações a qualquer momento, ao entrar em determinado território, onde Semiramis demarcar. Dupla invocação Rank B. Bom, como já disse antes, Semiramis possui dupla invocação, sendo uma serva que compartilha atributos da classe Assassin e da classe Caster, o que de certa forma é uma grande vantagem para ela, já que alguns servos podem não conseguir identificar com qual classe estão lidando, e acabar confundindo na hora do combate, o que pode gerar erros nas ações dos servos. Divindade Rank C. Semiramis era filha da deusa Peixe, Derketo, e um homem mortal. Por causa disso, ela exibe a habilidade de formar as escamas do peixe sagrado em sua mão, como um meio de defesa. E embora um único golpe da lança de Aquiles fosse forte o suficiente para perfurar as escamas, a barreira era forte o suficiente para impedir seu ataque. No entanto, Aquiles alegou que se ele realmente quisesse, ele poderia ter cravado a sua lança nas escamas da barreira, no braço de Semiramis, e na cabeça de Shirou Kotomini. E para dar mais ênfase ao que ele disse, o próprio Shirou Kotomini respondeu: sim, suponho que você poderia. Mas aí também é para apelar, já que o nosso velocista de cabelo verde é veloz, ágil e grandemente poderoso. Mas vamos continuar e falar sobre os ilustres fantasmas nobres de Semiramis. E meu amigo, se você não respeitava essa serva, vai começar a partir de agora. Dos fantasmas nobres de Semiramis, o mais poderoso sem dúvida nenhuma, é os Jardins Suspensos da Babilônia. Este nobre fantasma é a representação da própria vaidade, e as condições para sua ativação são bem rigorosas. Para você ter uma ideia, é necessário reunir uma quantidade fixa de um tipo muito específico de solo e pedra, e todo o processo de construção leva pelo menos 3 dias. Como o nome já sugere, os Jardins Suspensos da Babilônia se manifesta como uma enorme fortaleza suspensa no ar, que pode até mesmo se deslocar de sua posição. Já dentro dos Jardins Suspensos, todos os parâmetros de Semiramis são aumentados. Sim, aumentados em uma classificação, além de que um modificador também é adicionado em cada um dos seus ataques, quando Semiramis estiver atacando. Além disso, enquanto ela estiver dentro de sua fortaleza, sua fama é aumentada para a classe mais alta, e todos os outros servos que entrarem em seu domínio terão sua fama reduzida a 0. Ou seja, meus amigos, dentro dos Jardins Suspensos, o poder e a autoridade de Semiramis são absolutos, o que a torna tão poderosa quanto um servo da classe Ruler. Para você ter uma ideia do poder dela quando está dentro do seu jardim voador, Semiramis seria capaz de conter até mesmo Karna, com apenas um único aceno de sua mão. E você não ouviu errado, o servo que é dito lutar ombro a ombro com Gilgamesh, seria contido com um simples movimento de Semiramis, algo literalmente impressionante. Mas embora ela seja poderosa, nota-se que ela se sairia mal contra a serva Jane Dak, devido às habilidades presentes nos servos da classe Ruler, como selos de comando por exemplo. Além disso, os magos tinham uma compatibilidade ruim com a Ruler. Mesmo sem usar um selo de comando, Jane poderia derrotar Semiramis imediatamente. E meus amigos, se vocês acham que a fortaleza de Semiramis é forte só por dentro, não tire conclusões precipitadas ainda. Os jardins também possuem funções defensivas extremamente poderosas que consistem em ataques de raios mágicos na classificação de Rank X, do tipo anti-arm. Para quem viu o anime e conhece já um pouco de Fate, sabe que a fortaleza
fortaleza de Semiramis é rodeada por selos mágicos, que funcionam como uma espécie de canhão mágico, que tem a função de disparar raios de magia, cuja magia é equivalente à magia da Era dos Deuses. Seu poder destrutivo é comparado ao de uma bomba lançada, ou a um meteoro caindo do céu, e até mesmo servos da classe Saber, que são conhecidos por terem a maior resistência mágica, não seriam capazes de encolher os ombros e tentar tancar. Mesmo eles, sofreriam danos sérios. Uma única explosão desses raios foi suficiente para nocautear tanto Astolfo quanto seu hipogrifo, e Astolfo só sobreviveu graças ao seu fantasma nobre, Luna Break Manual, que concede a ele uma grande resistência mágica, e por isso Astolfo não foi tão ferido pelo dano que ele levou das explosões, e também pela queda em seguida. Já a serva Jane Dark foi capaz de bloquear esse raio mágico com a sua bandeira, graças à sua resistência mágica ser classificada como Rank X. Mas não para por aí. Semiramis pode disparar combinando os 11 selos dos seus jardins, criando então uma única barra mágica, o que multiplica muito a força do seu raio mágico. E tudo isso deixa o seu fantasma nobre sem dúvida nenhuma entre os fantasmas nobres mais fortes de toda a franquia, embora existam alguns meios para lidar com ele, caso o servo esteja do lado de fora. Porque mesmo Modroet deveria ter sido derrotada, mas acho que eles apenas decidiram seguir o roteiro. Mas enfim, vamos para o próximo fantasma nobre. Bom galerinha, o segundo fantasma nobre de Semiramis é o Sequerê. Esse nobre fantasma só pode ser usado dentro de sua fortaleza, e ele tem o seguinte efeito: quando este nobre fantasma é invocado, o Magicraft que Semiramis usa recebe um atributo de veneno, fazendo então com que heróis que resistiram a envenenamento em suas lendas recebam um bônus em sua resistência fantasma, o que basicamente é um defeito dessa habilidade. Mas como tudo tem um porém, se por acaso esses servos tiverem algum episódio em que morreram envenenados, o dano será dobrado, o que deixa esse fantasma nobre como uma espada de dois gumes. Além disso, diferentes tipos de veneno também podem ser selecionados e até preparados com esse fantasma nobre. E como se não bastasse isso, esse nobre fantasma transforma tudo ao entorno de Semiramis em veneno, até uma simples gota d'água. E isso fez o Cavaleiro da Traição, Modroet, ficar de joelhos, fazendo até a sua própria saliva virar veneno. Resumindo, meus amigos, quando Semiramis está dentro dos jardins suspensos da Babilônia, seu domínio é absoluto, e ela pode até convocar criaturas da espécie fantasma. Mas para isso, as criaturas devem ter uma anedota relacionada a veneno, como o Basmu, aquela besta barra serpente dragão que ela usou contra Modroet, dentro dos jardins suspensos. E já deixando claro aqui, esse dragão que ela usou contra Modroet não é algo que possa ser invocado facilmente, até mesmo para Semiramis. Por causa disso, a Elfa Gótica usa uma quantidade de energia que seja suficiente para invocar partes do seu corpo, ou até mesmo metade dele, nunca por completo em situações normais. Mas o que pode ser dito sem dúvida nenhuma, se Semiramis fosse invocada como uma assassina normal, sem a sua habilidade de dupla invocação, então ela usaria este nobre fantasma como sua arma principal, pois ela não seria capaz de usar os jardins suspensos da Babilônia. E é isso, pessoal, essas são as habilidades e fantasmas nobres de uma das orelhudas mais gata dos animes, na minha opinião, e que certamente colocaria vários servos em extremo problema dentro dos seus jardins, já que basicamente ela derruba as habilidades do inimigo e buffa as suas próprias habilidades. Inclusive, em Fate Grand Order, tem uma outra serva com uma habilidade bem parecida a essa, mas eu vou falar dela futuramente. Enfim, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado os vídeos e têm deixado suas opiniões e sugestões. Sei que ainda somos poucos, mas sei que somos fortes. Obrigado de coração a todos vocês. E se você não for um inscrito, se inscreva, deixe o seu like e a sua sugestão de vídeo, sobre o que você quiser que eu falo também. Às vezes eu demoro um pouquinho para publicar os vídeos devido à correria, mas eu tô sempre postando. Beleza, galerinha? Meu muito obrigado a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui. Fui, valeu. E tamo sempre junto.